Opa! Olá, gente. Estamos aqui regulando. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo na Sociedade Espírita Casa do Amor. Vou tirar aqui que estou sozinho. Estamos aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor em Limoeiro do Norte para mais um evangelho, mais uma palestra. Aqui, neste momento em que nós fazemos o nosso evangelho totalmente ligados pela internet, direto do Facebook, tá bom? Legal, vamos entrando e repetindo, estamos em Limoeiro do Norte, aqui no Ceará, na Sociedade Espírita Casa do Amor. Enquanto todo mundo vai entrando, a gente vai cantar uma música ou duas, para que a gente vá harmonizando o ambiente, tá? Vamos cantar então aquela música que a gente canta em homenagem à Mãe Santíssima, a esse espírito protetor das famílias, das mães. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Vamos lá! Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Boa noite a todos, vamos ver quem é que está aqui com a gente, vou botar o dedinho aqui. Mundinha, boa noite Jacinta, meu amigo José de Anchieta, alô Ana Reis, o Francisco Nel e muitos outros que já mandaram boa noite. Muita paz a todos. Então, através de humildes palavras, nós viemos te agradecer, Senhor Jesus, por tantas graças recebidas. E obrigado, nós viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu nunca vou me cansar de dizer. Eu agradeço, ó meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamarmos de nossas lições. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu nunca vou me cansar de dizer. Eu agradeço, meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Nós vamos falar hoje de um tema que eu sempre tive vontade de falar em alguns momentos aqui na nossa casa espírita, aqui no Limoeiro do Norte. Nós já fizemos uma palestra com um tema parecido. E dentro de um contexto
do que está acontecendo no mundo, pela diversidade de religiões que praticam os ensinamentos cristãos, outros que praticam ensinamentos que estão na Bíblia a partir do Velho Testamento, nós temos uma visão aqui para compartilhar com todos vocês, aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor de Limoeiro do Norte, que o tema é o Deus violento. É possível ter um Deus violento? Nós podemos conceber um Deus que seja violento? Bom, na revista Espiritismo tem um artigo muito interessante de José da Silva, que ele é um professor e ele é frequentador da Sociedade Espírita Caritas, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, é um articulador espírita, e ele trouxe um tema reflexivo bastante interessante, porque o apego a mandamentos escritos em épocas muito distantes quase sempre nos conduz a uma moral ultrapassada. É possível a gente entender isso, uma moral ultrapassada, que é um reflexo do que fomos no passado. Vale as coisas que foram escritas no passado, vale para o tempo de hoje? É uma reflexão. Isso aqui não é dizendo o que é certo nem o que é errado, para que cada um que está assistindo essa palestra possa ter um entendimento, a sua opinião própria. Mas vamos ver o que esse professor falou. Aí nós vamos discutindo esse assunto. Uma das principais críticas de que aqueles que não acreditam em Deus, que fazem em relação à fé cristã, é o quê? Questionam a existência de Deus e que eles chamam que Deus, na Bíblia, é um Deus violento. Mas que parte da Bíblia? Do Velho Testamento. Aquele que não acredita na religião cristã e que fala de qualquer forma, ele acha, pode muitas vezes ter a opinião de que o Deus do Velho Testamento é um Deus violento. Agora, por que isso nos parece, a época de hoje, nos parece que naquela época realmente tratava-se de um pensamento de que Deus era bastante violento? Olha só, em diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento, Deus, que nós espíritas entendemos aqui que era um espírito falando e se apresentando, se dizendo como Deus, falando para as pessoas, nós sabemos que todos esses acontecimentos em que nós espíritas sabemos que esses acontecimentos em que as pessoas diziam que falavam com Deus ou que falam com o Espírito Santo, na verdade estão falando com um espírito benéfico, bom, anjo da guarda, um espírito orientador, um espírito guia. Isso tem acontecido em todas as eras da humanidade. Sempre através da mediunidade se manifestam espíritos e alguns se dizem passar que a pessoa está conversando com Deus porque de repente, se for um espírito orientador, é a única forma de chegar no coração daquela pessoa. Por exemplo, no livro Conversando com Deus, de Donald Walsh, que eu já li, e sempre falo aqui nas minhas palestras, o título do livro é justamente esse, Conversando com Deus. Mas a gente sabe, nós espíritas, sabemos que ele realmente não conversava com Deus, mas por um espírito muito evoluído, muito sábio, muito criterioso nas respostas, semelhante ao que Jesus falava no Evangelho do Novo Testamento. Eu disse semelhante, não estou dizendo que era, em que as respostas são muito sábias, e ele dizia que estavam conversando com Deus, né? Para você ver como é interessante. E algumas pessoas em algumas religiões do nosso tempo contemporâneo agora, dizem que falam com Deus através do Espírito Santo. Não, está falando com Deus, Deus enviou o Espírito Santo. Na verdade é um Espírito que se manifesta através da pessoa, através da mediunidade, né? Que nem todo médium é espírita, existem médios em toda e qualquer religião, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Só que o médium espírita, ele é preparado, ele é estudioso, ele tem por trás a filosofia e a ciência e a religião espírita. É diferente, mas que existem médios em todas as situações da sociedade, em todas as classes sociais, isso é uma verdade. Então vamos continuar aqui. Um espírito falando em nome de Deus, né, autoriza o povo israelita a invadir determinada região, aniquilar os habitantes locais. Isso está lá no Velho Testamento. Aí a gente fica dizendo assim, poxa, mas Deus mandar matar todo mundo, por que isso é possível acontecer? Oi, Lenilson, boa noite, Lenilson Santiago, tá? Que bom estar aqui com vocês. Alô, Ednardo Costa, abraço para você, viu? Salve, salve. Olha só. Mas será que existe alguma explicação para a enorme discrepância entre a conduta do Deus violento de 4.000 anos atrás, do Velho Testamento, e os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Existe ligação ou existe muita discrepância? Existe muita discrepância, mas tem que ver
por que, como isso é possível. Quem eram os povos de 4.000 anos atrás? Quem são as pessoas de hoje, da religião cristã, que estão sobre a árvore do cristianismo? Em primeiro lugar, quando falamos e nós debatemos a fé cristã, nós deveríamos levar em consideração apenas o Novo Testamento. Foi o que Allan Kardec fez. Allan Kardec, ao trazer o aspecto religioso da doutrina espírita, Rútila Castro, ou é Rútila Irmãos Vieira? Abraço para você, Rútila. Grande abraço, minha querida amiga. Então, assim, nós vemos que Allan Kardec ele fez isso. Allan Kardec, através dos ensinamentos dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, traz a moral cristã e nem sequer se atenta aos fenômenos ou os milagres de Jesus Cristo. Deixa os milagres para outro livro, para tratar sobre outro aspecto, né? Então, assim, nós espíritas, nós entendemos que o que vale na religião cristã são os ensinamentos morais de Jesus Cristo. E aqui também esse professor nos fala, esse espírita, neste artigo aqui da revista Espiritismo, que para nós sermos cristãos, nós temos que levar em consideração a parte moral cristã do Evangelho de Jesus, que está no Novo Testamento. Porque a história violenta do mundo antigo, que habitava o povo israelita desde há 4.000 anos atrás para cá, antes de Jesus Cristo, né, é apenas um momento ou motivo para estudo, para a gente poder ter um conhecimento teológico e analisar toda essa situação e esse contexto. E isso, com os ensinamentos do passado com o de hoje, contrastam muito em relação aos valores cristãos, principalmente os valores cristãos que a doutrina espírita prega, propaga, ensina. Continuando então, devem-se considerar ainda possíveis erros de tradução e exageros da parte dos relatos de tempos tão remotos. Olha, nós temos assim informações no meio espírita que, por exemplo, as traduções bíblicas do Novo Testamento, elas sofrem alterações, porque nem todas as palavras, um cabelinho aqui alto, ó, nem todas as palavras que é traduzida para o inglês, ou para o alemão, ou para a língua portuguesa, existiam, né? As palavras do aramaico antigo, do hebreu antigo, não existia o que possa ser dito na língua portuguesa. Aí assim, ignorando esses fatores, será que a análise do contexto que pode ajudar a entender as orientações de um Deus violento do Antigo Testamento, há algo que possa justificar? Vamos fazer um exemplo aqui, viu? Olá Mara Vieira, beleza? Tudo bem? Gente, observe o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma situação. Ele cria uma situação hipotética. Vamos imaginar que você é um espírito, você vai fazer uma viagem no tempo, vai viajar no passado, leva aí sua mente para o passado, e você vai estar, hipoteticamente, tá, há 4.000 anos atrás, antes de Jesus estar na Terra, tá? 2.000 anos antes, mais ou menos, de Jesus estar no planeta Terra. Então, você está lá, há 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 4.000 anos atrás, mais ou menos, em uma aldeia de Israel, ou de qualquer outro povo, igualmente ignorante da época, meio que primitivo, com os costumes da época, com as orientações espirituais da época, e você flagra um momento em que está em julgamento uma mulher que traiu o marido. Ao contrário do apedrejamento que pregava a lei mosaica, a lei de Moisés. Moisés foi 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, né, segundo a história. Antes disso, antes de Moisés, né, a lei, antes da lei mosaica, dizia que a mulher não devia ser lapidada. A palavra lapidada quer dizer apedrejamento, né? Dizia, sabe o quê? Que a mulher que, há 2.000 anos antes de Cristo, a mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser queimada na fogueira juntamente com os seus filhos. Aí imagine que você está lá, você é do mundo de hoje, que está no mundo igualitário, das mulheres têm os seus direitos, onde existe a moral cristã, que fala que nós não devemos matar, não devemos espancar, não devemos torturar, devemos ser justos. Aí você está aqui, volta no passado, há 4.000 anos atrás, e vê uma situação dessa. O que você pode fazer? O povo era bem primitivo, o povo era bastante rústico. Então, o que você faz? Imagina aí, você assustado com a violência daquele povo,
você resolve então se passar por um enviado de Deus. Aí você, o que eu posso fazer para salvar essa mulher? Que isso é uma injustiça. Ninguém tem o direito de morrer queimado por uma traição e morrer os filhos tudinho. Você viajou no tempo e você está lá. Aí você faz o quê? Você se passa por um enviado de Deus. Falando em nome dele, de Deus, você consegue convencer todos da aldeia de que Deus determinou que o marido traído apenas poderia dar uma surra na mulher, poupando a vida dela e dos filhos. E há muito custo, há muito argumento, com todos os conhecimentos que você tinha da vida atual, você lá no passado, você conseguia fazer muitos questionamentos, usar alguns truques de mágica, né? E conseguia convencer alguns aldeões incrédulos, os mais incrédulos, você conseguia realmente convencer, falava firme, e você conseguia convencer com que a mulher, ela não fosse morta na fogueira juntamente com os seus filhos. E olha que naquela época, uma mulher tinha muitos filhos, né? O mínimo era 10, né? Não é hoje não, que só tem 2, né? 1, 2, 3. Aí o que acontece? Supostamente então você conseguiu convencer essas pessoas lá no passado. Aí eles aceitam a suposta determinação do alto de Deus para que seja aplicada uma punição mais branda para essa mulher do que matar ela na fogueira. Muito impressionados com o acontecido, o que acontece? Os habitantes dessa aldeia resolvem gravar a radical mudança do comportamento daquele povo em um livro sagrado, que foi uma determinação de Deus por um enviado, mudou o comportamento, está lá no livro sagrado, que passa a contar a história do povo e dos seus antepassados. Acontece então que você volta para o momento presente, supostamente, o tal livro sagrado lá, daquele pequeno povo aldeão, é transmitido de geração em geração, aquele pequeno povo cresce em população, se torna uma multidão, um clã enorme, e a obra do acaso, você acaba, os seus ensinamentos, a sua intervenção passa a fazer parte de um livro sagrado, de uma das maiores religiões do mundo, muitos séculos depois. Aí, os seguidores mais fanáticos dessa, hoje atual religião moderna, milênios após esse acontecido, acredita que Deus autorizou o espancamento de uma mulher adúltera. Está vendo como dá para mudar a situação? Aqueles que são mais céticos, não, Deus disse que a mulher que trai, ela tem que ser espancada. Bom, menos mal, antes era morta na fogueira, né? Mas e aí? Você ainda acha que é justo uma mulher ser espancada? Né? Aí, aqueles fanáticos da religião hoje passam a dizer que tem que ser tratada desta forma, porque está escrito no livro. E é um livro antigo, dos costumes e épocas. Acredito que Deus autorizou o espancamento dessa mulher adulta, e por isso eles veem o comportamento do mandamento sagrado tem que ser seguido por todos, porque é um mandamento determinado por Deus. E deve ser seguido à risca. Do outro lado, igualmente, fanático no ceticismo, aqueles que não acreditam nessa religião, muitas outras pessoas rejeitam essa religião, que é repleta de bons ensinamentos, mas simplesmente eles discordam de como é que pode. Se o Deus é bom, como é que pode aceitar espancar uma mulher só porque ela traiu o marido, ser espancada violentamente? Aí já está mudando o contexto. Aí uns defendem, os fundamentalistas do Deus sério, aqueles que são mais duros, diz não, está no mandamento, a mulher tem que ser espancada. Aí outro diz, não, mas não tem lógica, se Deus é bom e justo, não tem lógica a gente espancar alguém. Aí de ambos os lados, pessoas eles não se preocupam em considerar o contexto da história, no momento em que aquilo aconteceu. Porque o que foi botado no livro sagrado das pessoas há 2.000 anos atrás, ou há 4.000 anos atrás, será que serve para os dias de hoje? Os tempos mudam, os costumes mudam, e eu tenho que ficar arraigado ainda nos costumes antigos de um povo que não tinha conhecimento, não tinha muita cultura, não tinha tecnologia, não tinha Jesus Cristo que trouxe o moral fantástico e derramou o amor sobre o mundo. Eu tenho que ficar arraigado, ligado naquele antigo costume? Aí nós temos que refletir sobre isso. Então o contexto histórico tem que ser levado em consideração. E a época em que um marido apenas espancava uma mulher, no tempo passado, em vez de matar, os homens que eram muito mais brutais do que os de hoje, era comum, até que se era tolerável, porque era melhor espancar do que matar. Mas hoje em dia não se justifica você dizer que uma mulher tem que ser submissa totalmente ao homem.
Esses ensinamentos religiosos que você traz do Antigo Testamento, que a mulher tem que ser submissa do homem, a mulher é do homem, porque nós aprendemos na doutrina espírita, e tem até um livro que eu li que chama Ninguém é de Ninguém. Nós viemos aqui para aprender a conviver, viver em harmonia, um convívio conjunto. E que nós não somos realmente donos de ninguém, nem o marido é dono da mulher, nem a mulher é dona do marido. Cada um tem suas vidas para viver em harmonia, com aprendizado conjunto. Então, esses ensinamentos, esses exageros, distorções, erros de tradução do Evangelho, do Evangelho não, de textos bíblicos antigos, né, dá uma, digamos assim, uma baldeada no que realmente deve ser seguido. Aí alguém pode dizer assim, Joab, a Bíblia está errada? Claro que não, está tudo certo. Do tempo que era antigamente, foi escrito daquele jeito. Só que hoje, depois da moral que Jesus Cristo trouxe, o que nos serve para a nossa época contemporânea é o Evangelho de Jesus, é o Novo Testamento. E como disse aqui no início, o Velho Testamento serve como referência bibliográfica, conta a história de um povo, como o homem foi se modificando para a crença somente em um Deus único, que teve que passar por aquela forma violenta de viver. Vamos ver aqui por quê. Então, aquele que acha que Deus escreveu que o homem deveria e poderia espancar uma mulher porque traísse, está escrito há muito tempo atrás, não se aplica para o dia de hoje. Então, entre aqueles que não acreditam na cristandade ou no cristianismo, e que são menos radicais, essa história hipotética que foi inventada aqui é a explicação que mais se aceita para as histórias bíblicas, as passagens bíblicas do Velho Testamento. Ou seja, eram pessoas bem intencionadas, vivendo no meio de um povo ignorante, que eles conseguiram fazer algum tipo de intervenção, criaram novas regras para o povo atual, o povo daquela época, que tinha conduta e costumes bárbaros, já que os que creem em Deus e não deixam se levar pelo fanatismo, acreditam que Deus possui um mecanismo para intervir e guiar os espíritos ignorantes no passo a passo em direção à luz. Então, eu acredito que seja assim. Deus age de todas as formas e cada um a seu tempo. Então, pessoalmente, Deus pode enviar pessoas ou espíritos de forma material ou simplesmente inspirando bons pensamentos e, no mínimo, menos ruins, pensamentos menos ruins, para algum encarnado. Estas últimas duas hipóteses são as que mais são consideradas pela nossa doutrina espírita. É válida a crítica daqueles que não acreditam nisso, que fazem ideia de um Deus mau, né, um Deus violento que está no Velho Testamento, que diz que mandou aniquilar e invadir terras, aniquilar os inimigos, mas que sabemos que isso está no contexto histórico que foram narrados. Ora, no mundo quase selvagem dos israelitas antigos, a paz era simplesmente uma opção que não se podia conseguir. As pessoas eram muito bárbaras, não existia a opção da paz total. Então, um Deus bom e que merecesse respeito, só poderia ser um Deus que comandasse um povo, e esse povo fosse assustado, que temesse a Deus e lutasse pela sobrevivência, uma vitória militar, porque a convivência pacífica entre os povos antigos era quase que inimaginável, e o destino cruel era dado a todos aqueles que eram derrotados nas batalhas. Era assim os costumes da época. Então o que acontecia era inspirações para que as pessoas se tornassem pouco a pouco, ano a ano, século a século, menos violento. Então qualquer derrota naquela época provaria que o Deus dele era falso. O Deus verdadeiro era o Deus da vitória. Era o Deus que guerreava e vencia. Esse era o Deus verdadeiro. Então, assim, não podemos ignorar, porque é válido que qualquer ser bem intencionado, seja um ser encarnado ou um espírito superior, que quisesse guiar um povo ignorante para o caminho do bem, ou pelo menos para um caminho menos bárbaro e violento, ele teria que impressionar essas pessoas de forma mais fantástica para poder ser ouvido. E olha o que Moisés fez.
quando estava perdendo o respeito? Moisés, ele fez vários milagres, que chamam milagres, né, através da sua mediunidade. Ele bateu em rocha e tirou água, né? E Deus agiu de forma, quando as pessoas estavam morrendo de fome no deserto, veio aquele alimento do céu, chamado Canaã. Então está lá no Testamento, e as pessoas têm que ver que tinha que impressionar para merecer o respeito, né? O que mais pode dizer assim? Se apresentasse também, naquela dissesse assim, não, são somente conselhos que eu tenho que passar para vocês, e que não viesse com algo muito forte, não era respeitado. Por quê? Porque não é possível transformar em instante espíritos ignorantes, dotados de livre-arbítrio, em espíritos bons. Então, para isso, era preciso eliminar o livre-arbítrio, e nós não podemos fazer isso. Deus não faz isso, não elimina o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa tem que ir subindo aos poucos o seu degrau da evolução espiritual. Então, a espiritualidade, ou Deus, pode fazer o quê? Mostrar alternativas, guiá-los para um comportamento menos violento. Isso foi acontecendo tempo a tempo, né? Então, assim, não seria possível naquela época, com os israelitas, fazer acordos de paz que durassem muito tempo, em assembleias, juntando todas as nações amigas e pacíficas, algo acontecendo isso há 4.000 anos? Não dava. Por isso que o Velho Testamento traz textos tão violentos e tão sangrentos. Porque nós não podemos, hoje, tentar entender e evidenciar que isso é válido para os dias de hoje. É isso que nós não podemos e não devemos fazer. Então, sim, no contexto atual, é fácil compreender que toda aquela matança e destruição e enxergar a alternativa mais pacífica. Hoje, a gente consegue, por que as pessoas não respeitavam mais? Por que tinha que invadir as terras dos outros e matar todo mundo? Hoje a gente diz isso. A mesma coisa, imagine aí, nós vimos que um homem aqui criou um exército e tentou invadir, tomar o mundo, há poucos anos atrás, há menos de um século atrás, quando na Segunda Guerra Mundial, tropas e nações se uniram para derrotar o avanço do nazismo. E a quantidade de gente que morreu, a matança de centenas de milhares de pessoas, então justifica porque era em busca da paz? Nós sabemos hoje, quanto mais a gente fala sobre a história da Segunda Grande Guerra Mundial, mais nós sofremos e percebemos a insanidade que é. Mas para o momento bruto, ainda bem contemporâneo da gente, foi a alternativa certa. Tinha que bater fogo com fogo, né? Tinha que confrontar fogo com fogo. Mas os povos violentos só conseguem aprender o valor da paz sofrendo com a própria violência que praticam. E a justiça divina não seria perfeita se poupasse os violentos de sofrer as mesmas consequências violentas de seus atos. O entendimento que podemos tirar das passagens bíblicas em tempos tão remotos é que Deus, ou os espíritos que falavam em nome de Deus, não tinham como poupar os povos violentos das guerras constantes, que eram bem normais nas existências do passado. Um determinado mandamento ou orientação proferido há milhares de anos e que não se enquadra aos nossos padrões morais atuais, não pode ser usado como argumento contra a justiça, a bondade ou a própria existência de Deus. Então, Deus existe e é soberanamente bom e justo. O que acontecia no passado era para o contexto do passado. Povos bárbaros, né? Estamos todos entendendo isso. Da mesma forma, as civilizações de milhares de anos no futuro não poderão desacreditar a veracidade das boas intenções de Deus e seus espíritos missionários que se comunicam com os encarnados hoje, caso os valores morais transmitidos a nós fiquem muito abaixo dos padrões futuros. Hoje a minha filha estava estudando sobre a questão da escravidão e ela contando, papai, eu li no livro de História que os escravos eram açoitados em pé e que muitos deles morriam por causa do açoite. Ela fazia assim, contando, e com uma tristeza muito grande. Mas na época aqui do Brasil colônia, era normal ter escravo, era normal. Para essas pessoas, normal açoitar os escravos. Então, assim, cada coisa no seu tempo. Hoje em dia é inaceitável, porque nós estamos moralmente mais evoluídos. Então, nós não podemos levar esse mesmo conhecimento, essa mesma concepção para o passado em relação ao Velho Testamento.
Então, assim, nós escrevemos nosso caminho de forma torta e Deus permite que tracemos o nosso destino colhendo frutos que decidimos plantar. Beleza, perfeito. É o princípio do livre-arbítrio e da justiça, conduzido na lei de causa e efeito da nossa querida doutrina espírita. O Deus violento é o Deus que a humanidade estava preparada para ouvir e aceitar em um passado extremamente violento. Por isso, o apego aos mandamentos escritos em épocas distantes quase sempre nos conduz à moral ultrapassada. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não. Como é que faz para participar? Eu estou aqui vendo aqui uma mensagem. Certo. Bom, eu não sei como fazer. Tem como a gente fazer uma participação, mas vou ver aqui. Então, os ensinamentos de hoje não podem ser entendidos que os ensinamentos do passado valem para os de hoje. Os ensinamentos de hoje são outros, são moralmente mais evoluídos. Então, assim, é um reflexo do que nós fomos no passado. Em épocas distantes, isso foi escrito, nós éramos assim, e no futuro nós seremos muito melhores. Ou no futuro, nós vamos chegar ao ponto de olhar e dizer assim, puxa vida, existem trabalhadores que trabalham jornadas de 8, 12 horas, existem países no mundo em que as pessoas trabalham 14, 16 horas na jornada de trabalho. Daqui a 100 anos, ou menos, não sei, depende quando o mundo se tornar um mundo regenerador, nós vamos dizer que isso era altamente torturante. Que nós sabemos que a lei brasileira são 8 horas, mas tem países no mundo que a jornada de trabalho, países comunistas, países diferenciados, em que a jornada de trabalho são 14 horas, são 12 horas, são 10 horas. Tem países asiáticos que a jornada de trabalho não tem feriado. O brasileiro é que tem feriado demais, né? É feriado que não acaba mais. E assim, e no futuro nós vamos achar que isso tudo era demais. Então, assim, a essência da bondade de Deus é ainda inatingível para nós. Por isso precisamos pensar e repensar, escrever, reescrever as nossas próprias regras de condutas, sempre tentando aproximá-las na doutrina do amor ao próximo. E essa doutrina do amor ao próximo é a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou. São os preceitos morais que a nossa querida doutrina espírita nos apresenta. Boa noite, Gardênia Chaves. Beleza? Iraneide. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que nós sabemos que temos aqui, no nosso mundo contemporâneo, no nosso mundo atual, atividades religiosas que buscam muito falar no Velho Testamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, parte a partir do Novo Testamento. Então, que a gente não confunda esses ensinamentos. Ah, está totalmente errado? Não, não é que esteja errado. Então, repetindo, tudo baseia-se no contexto da época. Para nós, cristãos do mundo moderno, serve algum ensinamento do Velho Testamento? Pouquíssimos, né? Principalmente serve o respeito a Deus, amar as pessoas, proteger, cuidar. Mas o convívio, por exemplo, da poligamia, que o homem tinha direito a várias mulheres e que a mulher poderia ser maltratada. Então, isso tudo nós entendemos que no mundo de hoje não é válido. E a doutrina espírita, que é consoladora, esclarecedora, ela traz todos os conceitos na sua moral cristã, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente entenda isso muito bem. É a conduta do cristão, é a conduta espírita, para que ele possa partir desse mundo, nessa longa existência terrena, que a gente possa partir deste mundo, levando a bagagem verdadeira que o espírita leva, que o cristão leva para o mundo espiritual. Nós estamos aqui nos preparando para voltar ao mundo espiritual como homens e mulheres mais decentes, mais humanizados, mais espiritualizados, mais românticos, né? Porque o romantismo não é só com o casal, nós temos que nos emocionar, nos tornar romântico, criar um laço de amorosidade com esse Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que nos romancear com esta conduta cristã.
E nós espíritas, nós temos este ensinamento que foi o legado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Nós pedimos a todos que possam compartilhar nas páginas do Facebook de cada um. É só pegar o link e copiar lá, divulgar nas páginas, porque cada um tem no mínimo 5.000 amigos, né? Então pegue essa palestra e divulgue, assim como eu faço com o meu e com as demais pessoas. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus por mais um momento, pela presença de todos nessa telinha, nesse celular, no computador, que todos que estão assistindo a palestra neste momento, em qualquer lugar, em qualquer época, neste planeta Terra, que possa se sentir abençoado pela mão de Jesus Cristo, pela bondade dos Espíritos superiores, pela bondade do Espírito de guarda de cada um, e que a Maria Santíssima, nossa querida Mãe Maria, esse Espírito tão consolador que protege nossas famílias, possa continuar atuando sobre nossas mães, sobre nossas esposas, vocês mães, vocês mulheres que protegem, cuidam de homens, né? Vocês mulheres que possam ser protegidas por Maria, esse Espírito tão bondoso, e que nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua casa. Obrigado, que assim seja. Que a paz esteja com todos.